Olá, meu nome é Maria Paula Age, sou médica aqui na Clínica Popular da Saúde e nós estamos aqui no nosso 8º episódio. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto assim maravilhoso, que eu amo falar sobre isso, que é sobre cardiologia. E para a gente fazer um bate-papo muito bacana, eu vou receber aqui hoje a doutora Carla, que ela é médica cardiologista, ela é formada na Unirg, na cidade de Gurupi. Ela fez clínica médica no Distrito Federal e ela fez cardiologia na Unesp. E vamos receber aqui hoje a doutora Carla. Seja muito bem-vinda, doutora Carla. Muito obrigada pelo convite. Sou feliz por estar aqui com vocês para passar algumas informações, né? Ainda melhor sobre a saúde cardiovascular, Com né? certeza, né? E acho que hoje a gente vai fazer como diz, um bate-bola muito bacana aqui hoje. Com né? certeza, com certeza. E sabe o que eu queria começar chamando a atenção, Carla? Que estatisticamente, o que mais mata no mundo é a doença cardiovascular. Com certeza. Não é isso? Sim. Então, assim, se a gente for colocar no ranking, ela tá lá em cima, né? Então, assim, eu acredito que hoje a gente possa estar colaborando, trazendo informação realmente e trazendo esse alerta para as pessoas, né? No que tange a tudo isso daí. Então, assim, vamos tentar começar falando um pouquinho de mulher, né? Sim, Como de vamos. mulher para mulher aqui, Sim. né? Então, assim, a gente sabe que a mulher, ela tem algumas questões cardiovasculares que são mais específicas pela própria questão do sexo feminino, Sim. né? Então, eu queria começar aqui que a gente falasse um pouquinho sobre uma questão que está muito em voga, muita gente falando sobre isso, que é a menopausa, né? Então, assim, queria que você pontuasse um pouquinho sobre essa questão de menopausa, mulher, risco cardiovascular. Sim. A mulher, né, ela tem um hormônio chamado estrogênio, que ele é um fator protetor para o coração, certo? E quando ela entra na menopausa, ela tem uma mudança hormonal, né, importante, e com isso nós temos os níveis de estrogênio que vão diminuindo, certo? Com isso, aquele nosso fator protetor também diminui, né, concomitantemente. E dessa forma, aumenta os níveis de LDL, que é o colesterol ruim que nós chamamos, né? Nós temos o LDL, que é o colesterol ruim, e o HDL, que é o colesterol bom. O LDL, que é o colesterol ruim, que aumenta nas mulheres quando elas têm essa diminuição do hormônio protetor, ele vai se depositando dentro ali dos vasos sanguíneos, né? E com isso, aumenta o risco de obstrução das artérias, diminui o fluxo do sangue e pode ocasionar, né, quadros de infarto, né, quadros de doenças cardiovasculares. Então, por isso que a gente tem um aumento dessas doenças. Do outro lado, o HDL, né, que é o colesterol bom, ele ajuda a retirar essas plaquinhas que estão ali dentro, nessa gordurinha que é acumulada ali dentro dos vasos sanguíneos. Então, nós até orientamos, né, uma alimentação mais balanceada, né, uma alimentação incluindo gorduras saudáveis, peixe, né, oleaginosas, ômega 3, né, que aumenta o colesterol bom, para ajudar nesse lado. Realização de atividade física, né, pelo menos 150 minutos, né, semanais, que nós orientamos, no mínimo, né, mais do que isso é até melhor, né. Claro, com acompanhamento do médico, para ver se tem, né, alguma comorbidade que tenha impedimento de realização. Nós orientamos também acompanhamento com o médico especialista para ver se tem necessidade de uma reposição hormonal, certo? Então, aí nós entramos junto com o ginecologista para fazer essa avaliação em conjunto. Então, assim, por isso que nós alertamos a mulher em relação ao risco cardiovascular, principalmente após a menopausa, fazer essa avaliação com o cardiologista, né? Para que nós possamos fazer uma prevenção e acompanhamento conjunto com ela. Sim. Carla, você falando, é uma questão assim também, né? O estrogênio, como você mencionou, ele é um hormônio protetor, né, da mulher. Aí, quando ela entra na menopausa, além de todas essas questões que você explicou,
existe muito assim também, é aquela história, né? A gente também tem o hormônio masculino, a gente Sim. também tem o androgênio ali, Sim. a testosterona, enfim. Mas assim, a androgenização da mulher, ela também começa a acontecer, que daí é o que eu vou explicar aqui meio rapidinho para vocês entenderem. A gente também começa a perder o estrogênio e vai dando espaço para depósito de gordura que antes era no quadril, que é da mulher, né? Aquela coisa assim mais feminina, vai depositando mais na região do abdômen, Sim. da barriga, que é aquela gordura visceral, Uhum. que a gente fala tanto no homem, né? Sim. E que na mulher, essa gordura visceral, ela também vai aumentar todo esse risco cardiovascular, predispondo a todas essas questões que você falou, Sim, né? sim. Então, assim, a menopausa para mulher, eu entendo que ela é um momento muito desafiador. Com né? certeza. Porque, assim, preocupações, vamos dizer, que ela não tinha. Olha que a gente só está falando de cardiovascular, fora outras questões, Sim, sim. né? Sim. Que envolvem comportamento, enfim, uma N condições, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente deixar esse recado para as mulheres de que esse período pré-menopausa, que é o climatério, né? Que ele já comece a ser uma tensão, né? E não sei na sua prática de consultório, mas tem muita mulher que às vezes ela se confunde de fato o que é a menopausa, Sim, sim. né? Então eu queria que você deixasse um recado realmente do que é a menopausa, o que a gente considera quando é menopausa, né? A menopausa nós consideramos após 12 meses sem menstruação, Uhum. né? Após 12 meses sem menstruação, nós consideramos que a mulher realmente finalizou ali a parte dela de fertilidade, né? Isso. Digamos assim. Mas antes desse período, tem alguns momentos que a mulher fica 1, 2 meses sem ter a menstruação, depois volta. Então, isso gera um pouco de confusão, né? Isso. Nesse período, ela está no climatério, né? Que Uhum. seria uma fase ali de transição, né? Para chegar, por fim, na menopausa. Isso. E um outro ponto também muito interessante é que elas tenham isso em mente e também, como você pontuou do trabalho junto com a ginecologista, a questão da terapia de reposição hormonal, Sim. né? Eu, às vezes, atendo mulheres que nunca fizeram terapia de reposição hormonal e também já atendi aquelas que fazem direitinho, mas um recado que eu acho interessante deixar também é aquela questão da janela de oportunidade para entrar com a reposição, Sim. né? Então, assim, tem que estar naquela janela de no máximo 10 anos, né? Depois que a mulher já está há 10 anos na menopausa, não vai adiantar mais fazer essa reposição, né? Então, assim, eu acho que é muito interessante a mulher começar a prestar atenção nisso que você falou do climatério, começa a menstruação mudar, aí depois ela entrou na menopausa, parou, ver se ela pode ou não. E quando a gente traz isso para nossa área, existe também mulheres que não podem fazer reposição hormonal, né? Sim. A gente sabe que tem mulher que não pode fazer por questões de câncer de mama, tudo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a nossa questão dentro da cardiologia. Quais seriam as contraindicações para essa mulher não fazer a reposição hormonal? Bom, dentro da cardiologia nós temos que avaliar as comorbidades que essa mulher tem, né? Se é uma mulher que tem hipertensão arterial, que tem diabetes, que tem algum quadro de arritmia, que tem algum quadro de obstrução coronariana, né? Para a gente poder avaliar os riscos e os benefícios que essa reposição hormonal vai ter para a saúde dessa mulher, né? Então, assim, nós realizamos avaliação de prevenção, né? E durante essa avaliação, nós vemos se essa mulher tem alguma contraindicação ao uso dessa reposição hormonal, né? Acho que é isso. Porque, assim, a gente tem que ter esse zelo, porque às vezes todo mundo acha, então faz, todo mundo vai fazer. Não, tem que individualizar. E tem aquela questão também de, tem uma amiga minha que usa, vou usar também, né? Então, dependendo daquele hormônio, ele pode aumentar o risco, né? Da pessoa ter algum quadro de infarto ou algum quadro, né? De arritmia também, até se ela tiver uma predisposição maior, certo? Também tem a questão do câncer, né? Que nós comentamos. Então, assim, a gente tem que fazer um tratamento individualizado, fazer o acompanhamento, né? Não, tem uma amiga, tem uma vizinha que utiliza, vou fazer essa reposição, né? Nem sei o que está acontecendo, né? Acontece muito, sim. Né? Ok. E vamos mudar um pouquinho de assunto agora, que é uma coisa também assim que a gente ouve muito no consultório, e eu vejo que muita gente tem dúvida ainda do que é, né? Doutora Carla, o que é o risco cirúrgico?
O risco cirúrgico. O risco cirúrgico, ele é uma avaliação que nós fazemos, né, antes do procedimento, para que nós possamos diminuir a probabilidade de intercorrências nesse procedimento, né, principalmente na parte cardiovascular, certo? Durante o risco cirúrgico, não é que o paciente chega, me entrega alguns exames e eu vou escrever apenas um laudo. Eu vou fazer uma avaliação do quadro desse paciente. Essa avaliação inclui avaliação da idade, avaliação de comorbidades que esse paciente tenha. É um paciente hipertenso? É diabético? Está controlada a pressão? Como que está o diabetes? Realizou as glicemias? Usa insulina? Isso aumenta o risco? Não usa insulina? Além disso, avaliar se o paciente é tabagista. Isso entra na nossa avaliação de risco e aumenta o seu risco cardiovascular. É um paciente tabagista ou um paciente que já fumou, né? Também entra como um risco. É um paciente que já teve um quadro de dor no peito, é um paciente que já infartou alguma vez, já colocou alguma molinha ali dentro do coração, né? Já fez alguma cirurgia cardíaca. É um paciente que tem algum histórico familiar que também entra na nossa avaliação. E, além disso, nós fazemos uma avaliação de exame físico. Eu preciso auscultar o coração. Será que tem um batimento irregular que eu preciso prestar atenção? Será que é um paciente que tem um sopro que eu preciso avaliar para ver se não tem alguma válvula acometida? Isso possa aumentar o risco da cirurgia? É um paciente que tem água no pulmão durante o exame físico? Ou um paciente que tem a perna mais inchada? Será que isso seria do coração? Às vezes, na avaliação do risco cirúrgico, nós descobrimos uma doença que o paciente desconhecia até então. É verdade. Então, assim, quando o paciente vem para a avaliação do risco cirúrgico, não necessariamente eu vou entregar o laudo para ele naquele momento, né? Eu estou fazendo uma avaliação para ver como está a saúde do paciente, como está o coração dele, e preparar ele para a cirurgia, certo? Então, em alguns momentos, o paciente vem com alguns exames e eu vou necessitar de exames adicionais para que essa avaliação seja completa, né? Sim. E após a avaliação, nós fazemos a avaliação do risco da cirurgia, porque a cirurgia também tem um risco. Isso, o tipo de procedimento, O tipo né? do procedimento a ser realizado. É uma cirurgia de catarata? Seria uma cirurgia com um baixo risco, mas não necessariamente liberarei o risco de forma imediata, se o paciente tiver alguma arritmia, alguma alteração que contraindique. Uma cirurgia de risco intermediário ou uma cirurgia de risco alto. E após isso, eu vou avaliar também o risco do paciente, que são todos esses fatores que eu avaliei, né? Durante a consulta, eu vou colocar e vou estimar qual seria o risco desse paciente, né? É muito interessante, não sei se isso já aconteceu com você, certamente já. Chega e fala assim, doutora, eu vim aqui para saber se você pode me liberar para a cirurgia. Eu falo, olha, deixa eu te explicar em palavras mais breves, mas eu falo, olha, na realidade, eu não vou liberar ou não liberar você. O que eu vou fazer é quantificar seu risco para essa cirurgia, né? Porque, às vezes eu explico, às vezes tem pacientes que têm comorbidades severas, importantes, às vezes ela precisa de uma cirurgia, mas o risco vai ser aumentado, né? Então, assim, muitas vezes, eu acho que é muito importante a gente deixar isso daqui para o pessoal que está ouvindo a gente, Carla, que fazer um risco cirúrgico, muitas vezes, não é só chegar com com o exame de sangue, que geralmente a gente tem, como diz o kit básico, né? Isso. Que seria o eletro, alguns exames de sangue específicos, um raio-x de tórax. Não é só aquilo, e como você mesmo mencionou, olho, verifico tua pressão, te ausculto e te entrego um laudo. É muito além do laudo, né? É porque a gente às vezes está ali na lida do todo dia, então a gente consegue fazer tudo isso que você mencionou de uma forma um pouco mais objetiva, né? E pode o paciente às vezes achar que é algo muito simples, mas não. Quanta coisa, como você falou, tem que ser visto, tem que ser avaliado. E às vezes eu vejo que muita gente deixa para fazer um risco cirúrgico também em cima de hora, né? Às vezes, assim, a cirurgia é amanhã, é depois de amanhã, chega, às vezes nem fez os exames básicos, e às vezes eu fico até um pouco chateado, poxa, mas eu vim, achei que era isso. Então, assim, a importância do risco cirúrgico para o paciente, para o médico cirurgião, para o anestesista, né? Tipo assim, porque com aquilo ali, a gente vai entregar um respaldo para todo um contexto, né? Não é só o papel.
Né? Então, acho muito bacana a gente deixar esse recado, né? Sim, com certeza. E além disso, nós também avaliamos as medicações que o paciente utiliza. O paciente utiliza algum anticoagulante, esse anticoagulante tem que ser suspenso 48 horas antes da cirurgia. Se a cirurgia é amanhã, essas orientações, elas não ficam, né? Conseguem ser realizadas, Exato, né? Então, assim, nós até orientamos, olha, geralmente, para marcar a cirurgia, é bom que se tenha uma avaliação antes, né? Talvez o paciente tenha uma contraindicação, talvez ele tenha que fazer um exame adicional, talvez nós tenhamos que suspender a medicação por 48 horas ou 5 dias antes. Talvez o paciente não possa fazer o procedimento porque a medicação que ele está usando não pode ser suspensa, né? Exato. Então, assim, tudo isso é avaliado, né? É bem mais extenso. Do que se parece, né? Do que se parece. É verdade, muito isso. Carla, e assim, no meio de tantas questões que a gente falou, questão de comorbidade, tudo, tem uma que é falado por todo mundo, é cuidado por vários médicos de várias especialidades, mas e a história da pressão alta, da hipertensão relacionada à cirurgia, né? Do risco cirúrgico, né? A gente tem comorbidades, são avaliadas ali no risco cirúrgico, mas peraí, eu sou hipertenso e vou para uma cirurgia. Como é que é isso? Em relação à hipertensão, como eu havia até dito, você tem uma comorbidade. Sua comorbidade está sendo tratada, né? A hipertensão, nós estamos com medicações que estão conseguindo controlar a sua pressão arterial, ou a sua pressão arterial está ficando com picos, né? Isso também contraindica uma cirurgia, né? Na nossa avaliação de risco cirúrgico, uma pressão acima de 18 completamente contraindica uma cirurgia. Isso. Ah, mas eu vou tomar medicação, eu não tomei hoje cedo, e aí amanhã é a cirurgia. Não é bem assim que nós, né, vamos proceder. Primeiro eu preciso avaliar essa pressão, certo? Estou vendo no consultório que sua pressão arterial está mantendo uma alteração. Nós podemos fazer uma medida residencial da pressão arterial ou uma medida ambulatorial, que é o chamado MAPA 24 horas, né? O MAPA, na avaliação do MAPA, ele é um exame bem interessante, porque as pessoas pensam que é só ir para casa e usar o aparelho e voltar. No MAPA, nós conseguimos ter várias informações, né? Muitas vezes eu até informo o paciente, nós não conseguimos ver nossa pressão de noite, quando nós estamos dormindo. E o MAPA nos fornece uma informação muito importante. Quando nós estamos dormindo, a nossa pressão arterial ela tem que cair pelo menos 10%, né? Que essa avaliação é feita durante o MAPA. Sim. E quando ela cai os 10%, na verdade, quando ela não cai, ela aumenta o risco cardiovascular. Então, isso eu também vou avaliar no paciente, certo? Então, assim, primeiro controlar a pressão. Adicionar medicação. Precisa adicionar mais alguma medicação? Essa medicação não está dando certo? Vamos trocar a medicação? A partir do momento que eu controlei a pressão arterial, aí sim eu consigo orientar o paciente para realizar a cirurgia, certo? Então, assim, não adianta também tomar a medicação apenas quando a pressão está alta, que isso também é bem presente no consultório, né? Ah, eu tomei hoje de manhã, não tomei ontem, porque eu medi a pressão e a pressão estava bem, estava boa. E aí, de repente, a pressão desregula de uma forma que o paciente fica até assustado. Nossa, a minha pressão não dava dessa altura e agora está 17, está 18. Então, assim, tudo isso é orientado também, né, para o paciente. E é o que eu pondero muito também, essa questão assim, por exemplo, minha pressão estava boa, aí eu parei. Eu falo, olha, estava boa justamente porque estava tomando. Sim. Né? Então, entra naquela história da doença crônica, né? Isso. A pessoa acha que a doença crônica não é crônica, né? Que ela é reversível e não é. Sim. Né? A gente tem que ter um zelo muito grande com isso daí. Maravilha. E lembrando também, Carla, que a medicação para pressão também ela deve ser tomada, né? Antes da cirurgia. Sim, sim. Né? Porque muitas vezes está lá prescrito assim, é jejum, né? Para a cirurgia. Tomar aquele comprimidinho com um golinho mínimo de água não vai quebrar o jejum, pelo contrário, vai manter sua pressão estável para que vá para um procedimento de forma segura sem fazer oscilações, né? Então tem essa orientação também que muita gente às vezes deixa de tomar remédio no dia da cirurgia, não opera, porque a pressão sobe, tá muito alta. Já tem ansiedade, uma série de outras coisas e também acontece isso. Né? Eu até coloco nas orientações no final, né? Por exemplo, geralmente antidiabéticos, né? A depender, são suspensos 48 horas antes, mas eu coloco manter demais medicações. Tem que ser mantidas, igual você mesmo informou.
Caso contrário, o paciente não consegue fazer a não cirurgia. consegue fazer. Volta. Sim. Né? Volta e fala, olha, volta lá porque a pressão não tá boa. Você não fez o risco Você não cirúrgico? fez, exatamente. Escuta, vamos lá. A gente já mencionou a questão do zelo, né? Que tem que ter quando o paciente é hipertenso, tudo. E vamos falar agora, assim, de um assunto que eu acho que a gente adora falar sobre isso, que é o tal do colesterol, né? Quem é o colesterol na história da doença cardiovascular? Como eu havia dito anteriormente, nós temos o colesterol total, né, que engloba todas as variantes de colesterol. Nós temos o colesterol ruim, nós temos o colesterol bom, que são os mais conhecidos, né? Como eu até disse anteriormente, o colesterol ruim, nós temos uma faixa de avaliação, né, que eu não vou detalhar muito aqui, não precisamos entrar nessa. Mas assim, que é avaliado no paciente quando ele tem um risco maior ou menor, né, que é bem importante nós fazermos essa avaliação para mantermos esse paciente na meta. O colesterol ruim, ele se acumula dentro das artérias, né? Ele vai impregnando ali dentro das artérias, diminui o fluxo do sangue ali dentro da artéria, né? E, consequentemente, pode ocorrer uma obstrução total e o que nós chamamos de infarto. O que é infarto, né? Nós temos no nosso organismo, né? Todos os órgãos são irrigados por sangue. O sangue carrega nutrientes e o sangue carrega oxigênio, certo? E não fora disso, o coração também é irrigado. Ele não tem sangue apenas dentro dele, ele é irrigado por fora. Essas artérias levam nutrientes, levam oxigênio. E é bem ali naquelas artérias que esse colesterol se deposita. E quando ele se deposita ali dentro daquelas artérias, o fluxo sanguíneo não consegue percorrer. A gente não tem uma irrigação daquela região e o coração sofre naquela região. Então, isso é o chamado infarto, certo? Então, por isso que nós orientamos o consumo de alimentos, né, atividade física, para que isso aumente o HDL, que é o colesterol bom no nosso organismo, né? Para que ele faça o papel inverso do LDL, que é o colesterol ruim, né? Que nós consigamos retirar aquele acúmulo de gordura. Como se fosse um detergente, né? Que vai limpando aquele excesso da gordura, vamos chamar assim, Isso, fazer uma balança inversa aí, diminuir o ruim e aumentar o bom. Né? Eu tenho o hábito de dizer assim, quem é o colesterol? Tirando a parte, falando da parte positiva dele, que ele também faz parte, né, de alguns hormônios, tudo. Então, o colesterol, ele também tem seu lado bom, ele não é de tudo ruim, né? Mas, assim, para a questão do infarto, ele é o grande vilão. O início do infarto está lá no colesterol. Né? Então, por isso que entra aquilo que a gente sempre bate muito na tecla, né? A prevenção, a alimentação, o exercício físico, tudo, porque a partir do momento que começa a ter um descontrole daquele colesterol, né? Claro, óbvio, que com as questões genéticas, tudo, somado aos outros fatores, mas ele é o início, né? Porque sem o colesterol, não tem como aquela artéria ser entupida por uma placa de gordura, né? Existem outros infartos, a gente sabe, de outras causas, mas falando de gordura, de entupimento, o colesterol é o início de tudo, né? E essas medidas preventivas evitam, né, esse caminho, esse percurso todo, né? E lembrando que a gente tem um AVC nessa história, né, Carla? Que a origem é a mesma, né? Sim. A origem é a mesma, então tem que ter um zelo muito grande. Inclusive, até durante a nossa avaliação, né, até de prevenção, nós pedimos o chamado Doppler de carótidas, né? Que é para avaliação se não tem obstrução de artérias no pescoço, que também podem ocasionar AVC, né, no paciente. Carla, eu queria dar uma passadinha assim, mais breve aqui nesse assunto, porque depois tem um que eu acho que a gente vai destrinchar algumas coisas aqui, mas as pessoas muitas vezes assim, chegam no consultório com a sensação da palpitação, né? E muitos deles falam, eu estou com arritmia. Tem a palpitação, sente o coração estar palpitando, e outras vezes sente a palpitação, mas realmente não tem mudança de frequência. Deles já chegam falando que estão com arritmia. Vamos explicar o que é arritmia? A arritmia é quando nós temos uma mudança, né, daquele fluxo normal de batimentos do coração, certo? Esse coração, ele pode bater muito rápido, ele pode bater muito devagar, certo? Ele pode ter algumas pausas durante o batimento, ou ele até consegue bater, mas está tudo irregular, o batimento, né? Para essa avaliação, primeiro nós temos que fazer uma avaliação no consultório, examinar esse paciente, auscultar o coração, certo? Em alguns casos, essas palpitações que o paciente sente,
ela não é de origem cardíaca, né? É uma palpitação que pode vir de um contexto mais emocional, né? Quando nós estamos mais ansiosos, mais nervosos. Lembrando que nós nunca podemos ignorar que isso possa ser um problema cardíaco, certo? Então, nós fazemos uma avaliação inicial, tem um exame chamado Holter, né? Que é um exame que nós avaliamos. E com isso, nós vemos se esse paciente tem apenas palpitaçõezinhas, batimentozinhos extras quando está mais nervoso, ou se realmente tem um batimento desregulado ali no coração. E a partir daí iniciar o tratamento, né? Exato. Porque é exatamente isso. Muita gente acha que o simples fato da palpitação já se auto dá o diagnóstico de arritmia, né? Então, não, é importante saber que tem que avaliar para distinguir. Até porque tem aquelas que são benignas, né? E aquelas que já são mais malignas, se é assim que a gente pode falar, né? Então, é muito importante. Então, assim, sentiu, procure uma avaliação médica para poder ver direitinho se é ou não. Sim. Né? Agora, Carla, vamos lá. Cigarro eletrônico, né? Cigarro, tabaco, cigarro eletrônico é um assunto, assim, que tem vindo muito. Tem, assim, como diz, sido altamente infiltrado no meio, principalmente dos jovens e adolescentes, principalmente cigarro eletrônico, né? Sim. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, tanto o tabagismo, né, o convencional, como o cigarro eletrônico. Muitas pessoas até perguntam, né? O cigarro eletrônico, ele não faz mal? Ou eu posso substituir ele pelo cigarro convencional? O cigarro eletrônico, ele também tem a nicotina, ele também tem os elementos de um cigarro tradicional, um cigarro convencional, porém, ele tem um aromatizante, né, essa nicotina, o que facilita a aderência, infelizmente, ao uso dele, principalmente na população mais jovem, né? Ele também traz riscos à saúde, ele também causa inflamação dentro das artérias, certo? Ele também leva à possibilidade de obstrução dessas artérias. Então, assim, a nossa orientação é não utilizar nenhum tipo de cigarro, nem eletrônico, nem convencional, porque ambos vão ocasionar doenças cardiovasculares, além de outras doenças pulmonares, enfim, uma série de problemas que podem ser, assim, a paciente pode não ter se ele não fumar, né? O tabagismo, ele é o único fator de risco realmente que pode ser controlável, causa de morte, né? Então, assim, a pessoa que ela pode ter um controle, vamos dizer assim, de evitar a estatística de morte por parar o cigarro, né? Então, por exemplo, exatamente o que você falou, tipo, a orientação é que não fume nada, nenhum tipo, né? Nem o cigarro convencional, nem o vape, que é o cigarro eletrônico, enfim. E uma coisa muito interessante são as estatísticas, né? Porque a gente tem mais ou menos 6 milhões de pessoas que fumam, né? Nós temos mortes altíssimas a nível assim, nacional, a nível mundial, de diversas causas. Tanto porque o tabagismo leva ao infarto, o tabagismo pode levar ao câncer de boca, de orofaringe, de pulmão, né? Que são as outras doenças que você falou assim, fora todas essas outras, né? E uma preocupação muito grande que eu tenho visto, principalmente os pneumologistas, é com assim, o índice realmente das crianças de 12, 13 anos, né? Porque eles são bonitinhos, né? Eles são coloridos, eles não tem aquela combustão, aquela fumaça, não deixa o mau cheiro, igual você falou, a questão do aromatizante, né? E tem relatos também até de morte infantil acidental por causa daquele... como é que chama? Hoje me fugiu agora. O reservatório. Sim. O reservatório de nicotina fica ali, ele desacopla e tem risco da criança, às vezes acidentalmente. Né? Então, assim, tem muita coisa. E a questão do tabagismo passivo também. Ele também tem problemas, né, Carla? Com certeza. Nós até perguntamos no consultório para o paciente, né? Você fuma, você não fuma, mas você mora com alguém que fuma? Porque, assim, estar constantemente ali, inalando aquela fumaça, também vai trazer os riscos de um paciente que fuma, né? De uma pessoa que fuma.
Riscos um pouco menores, mas também presentes. Então, assim, quando nós orientamos cessar o tabagismo, é também pensando na pessoa que mora com você. Sim. É pensando no entorno, entorno, né? nos seus familiares. Porque a pessoa que está fumando, assim como o caso que você informou da criança, você não prejudica apenas você. Exatamente. Você prejudica todo o ambiente em que você está, certo? Então, assim, a fumaça do cigarro também traz esse prejuízo, também causa aquela inflamação nos vasos. Então, tudo isso deve ser levado em conta, né? Sim. Pelo paciente. A questão, assim, por exemplo, a pessoa fuma há muitos anos. Aí, de repente, ela fala assim, poxa, eu já fumo há 30, 40 anos. Não vai adiantar nada eu parar de fumar. Adianta. Né? A gente sabe que adianta, né? A questão, por exemplo, ali, enquanto a pessoa está fumando, a gente sabe que o cigarro não leva à pressão alta, mas o fato de estar fumando naquele momento, a pressão vai subir, a frequência cardíaca vai subir, tanto que a gente, quando vai verificar a pressão, né, só 30 minutos depois, caso tenha fumado, né, porque se ele acabou de fumar e verificar a pressão vai estar mais alta, né? Então, assim, o impacto que traz para o organismo de uma forma global é grande. Eu acho que a gente tem que cada vez mais trazer essa consciência, né, Carla, do malefício do cigarro, né? Sim, o próprio organismo já reage, né? Elevando a pressão, né? Exato. Porque é um malefício para ele, Sim, certo? Sim. Então, de qualquer forma, ele vai tentar te mostrar que está acontecendo aquilo. Que está alterando, né? Não é para fumar, né? E falando nisso, eu trouxe aqui, até porque é muito número, é estatístico, mas olha só. A gente tem que 1/3 da população mundial fuma. A gente estaria falando de mais ou menos 1,3 bilhões de pessoas, né, que tem o hábito do cigarro. E é uma causa que a gente poderia prevenir de outras doenças, né? A cada dia, 100 mil pessoas se tornam fumantes. Ou seja, mas de uma cidade de 100 mil pessoas, 100 mil a cada dia estão se tornando fumantes. Da nossa população brasileira, quase 20% é fumante. Não sei quantos milhões de habitantes nós estamos hoje, mas pensa quanta gente está fumando e fora aquilo que a gente falou, os que estão em torno, né? O tabagismo é responsável por 5 milhões de mortes por ano, que é aquilo que eu estava falando, pensa, né? E essas 5 milhões de mortes, elas não englobam só o coração, elas englobam o pulmão, elas englobam o câncer. Gástrico também. Sim, câncer, né? De garganta. Uma série de coisas. Então, assim, 5 milhões, gente, é muita gente, né? Aqui no Brasil, 23 pessoas morrem por hora decorrente do tabagismo. É muito, né? A estatística é muito grande. 90% do câncer de pulmão é por conta do tabagismo e tem até 10% dos passivos. Então, o paciente passivo, ele também pode desencadear câncer de pulmão, né? E aí, por aí vai. Uma série de estatística aqui, 45% infarto por causa do cigarro, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente trazer essa conscientização, né, do tabagismo e do vape. Do vape a gente não tem tanto estudo robusto ainda, né, Carla? Sim. Dizendo que ele é melhor ou não, mas é nada, né? Nós também temos que lembrar que o paciente tabagista, muitas vezes, é um escape que ele tem ali, né? Sim. O tabagismo é um escape para algum quadro emocional, quadro de ansiedade, um quadro de depressão, que deve ser tratado. Exatamente. Né? Nós não apenas no consultório devemos criticar o paciente e dizer, você tem que parar de fumar. Por que está fumando? Está tendo alguma questão familiar, alguma questão pessoal? Você quer ajuda? Eu tenho medicação, eu tenho aqueles chicletes, né? Tem avaliação do pneumologista para acompanhar, tem aqueles grupos de apoio para cessar o tabagismo. Então, não apenas criticar e dizer você precisa parar de fumar. Sim. Nós estamos aqui também para te ajudar. Para colaborar, justamente. Sim. Né? E aí tem as opções de terapia também, né? Terapia que eu falo, medicamentosa, terapia de apoio, né? E que também, lembrando que tanto o cardiologista trata, como o pneumologista trata, né? Que também é muito importante procurar esse auxílio. Sim, aí, sim. Né? Se precisar de ajuda, estamos à disposição para isso também. Também, né? Mas é isso, Carla, tem alguma coisa que você gostaria de deixar? Alguma informação, algum alerta, alguma coisa aqui?
para o nosso pessoal que está nos ouvindo? Eu gostaria de relembrar a importância da avaliação de rotina no cardiologista, né? Da prevenção. A prevenção, ela é muito melhor do que tratar uma doença lá no final, né? Então, pelo menos uma vez ao ano, realizar uma avaliação com o cardiologista, principalmente se tiver algum histórico familiar, né? Que aí já torna esse risco cardiovascular mais elevado. Então, assim, para a gente poder evitar, né? Ou já tratar algum problema que esteja iniciando ali, para que ele não tenha uma piora lá no final. Então, a prevenção, né? A prevenção é o nosso pilar, né? Verdade, digamos assim. Para a gente poder acompanhar esse paciente, se necessário. Perfeito, maravilha. Doutora Carla, muito obrigada pela tua presença, pelas informações, pela colaboração aí, tá? E estamos aqui mais uma vez no final de mais um Podpop. Espero revê-la mais uma, 2, 3 vezes aqui, doutora, para a gente poder estar trocando mais figurinha, que eu acho que isso é muito importante, tá? E até o nosso próximo episódio.